Feliz do que acredita neste, porque a verdade está aqui. Mensagem do dia 17 de julho de 2013. São Gabriel, nosso anjo protetor, ajude-nos a manter a paz para que este povo acredite muito mais neste meu serviço para com Jesus, Maria e José. Que assim seja. Na frente vieste como uma luz que pode dar passagem para todos aqueles que já não ligam mais para as coisas do mundo, e sim na esperança de chegar um dia na frente de nosso Salvador Jesus Cristo. Este é o único que está pronto para assumir. Em nossa frente podemos ver como ele feliz está, por saber que sua hora já está chegando, e nós prontos estamos para dar passagem a ele. Neste cortejo, irmão Pedro II, junto estarás também, porque és o último profeta que ele escolheu. Os que vêm te acompanhando seguem juntos para receber nosso Criador, que é Deus, nosso Pai onipotente, o que rege toda a natureza. A maior felicidade de todos os tempos será neste dia, quando seu povo escolhido for libertado para sempre, como todos nós vivemos na presença dele. Não haverá mais tristeza, e sim só alegria. Tudo o que vocês estão vendo, esta desordem pelo mundo inteiro, foi o que o diabo pediu para acabar com sua igreja. Até certo ponto ele acabou, mas não tudo, porque aqui está, neste lugar, um que vem obedecendo aos desígnios de Deus, que és tu, irmão. Então este revolucionário pensou que poderia destruir este templo também, mas não conseguiu, por ser um chão sagrado. Obra maligna não pode entrar. Vejam que a maioria dos católicos estão indo em direção errada, pensando que é tudo de Deus, mas não é. É aqui sim. Taquaras foi o lugar escolhido para se ter um só lugar que viesse ser o que hoje representa uma terra santa, cercada de anjos para receber Jesus e sua Santa Mãe, Maria e José, a Sagrada Família. Juntos todos nós estamos para o momento que vem se aproximando. Pensem bem, meus irmãos em Cristo, o que vocês estão vendo, tudo isto é uma realidade, e não como os contra vêm dizendo, que este que escreve é mais um charlatão. Feliz do que acredita neste, porque a verdade está aqui. Esta é a razão de todo este trabalho como evangelizador. Pedro II, São Gabriel. Vejam que a maioria dos católicos estão indo em direção errada, pensando que tudo é de Deus, mas não é. Aqui sim. Taquaras foi o lugar escolhido para que se ter um só lugar que viesse ser o que hoje representa, uma terra santa. A maioria dos católicos estão indo em direção errada. Essa semana aqui em casa a gente teve bastante conversa e a gente ficou sabendo de muita coisa que às vezes o padre já sabe, não quer dizer, não pode contar, e a gente acaba descobrindo, a gente acaba desconfiando e tendo depois certeza. A maioria dos católicos estão indo em direção errada. O que os católicos estão fazendo hoje em dia? Aceitando tudo? Virando as costas para Deus? Não só no Santíssimo Sacramento, que já tiraram da igreja, mas nos seus mandamentos também, nas suas leis, virando as costas para a sua criação. Eu falei, se precisar eu desenho, mas desenhar eu não sei, para tentar explicar para as pessoas que ainda vêm na igreja e parece que fazem que não entendem o que é certo e o que é errado. Daí eu pedi para a Graziele se ela tinha ainda aquele livro de catequese na Escola de Jesus, é um livro antigo, que a gente via muito lá em casa em Joinville. O pai tinha e deixava a gente aprender esse livro. Aqui tem tudo sobre a igreja, sobre o cristianismo, sobre as verdades da fé. E eu abri aqui atrás, tem uma frase muito importante de São Francisco de Sales. Seria de lastimar um cirurgião
que desapiedadamente deixasse um homem morrer por não ter coragem de lhe curar uma chaga. Muitas vezes, uma advertência feita em momento oportuno é tão útil para a alma como um golpe de bisturi, dado certeiramente para a saúde do corpo. Então, o programa, a Palavra de Deus, é um momento propício para a gente falar a verdade. Não podemos ter medo. Se um médico tem medo de cortar a pessoa que está precisando de uma cirurgia, ele pode morrer. Assim também as pessoas que trabalham para Deus, se tiver medo de falar, as almas vão para o inferno. E hoje em dia muitas pessoas estão indo para o inferno por ignorância e às vezes por querer ser ignorante. Mas a misericórdia de Deus é infinita. E Ele ainda dá tempo da pessoa voltar atrás, abrir os olhos. Olha, eu não sei desenhar, mas esse desenho está muito bem feito. Bambam, pode puxar aqui, ó. Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, criou todos os animais, criou as plantas, os peixes, e Ele criou o homem, macho, a mulher, fêmea. Se hoje em dia está existindo outra coisa, não vem de Deus. Não é criatura de Deus e impossível ir para o céu. Fica bem claro. Homem, macho, mulher, fêmea. Não existe outra criatura. Deus não fez uma terceira pessoa. Deus fez homem e mulher. O homem não pode ser afeminado. A mulher não pode ser macho. Falar, desenhar, mostrar mais do que isso, agora só como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu com o dilúvio, como está acontecendo na Alemanha. Vocês não têm medo de Deus? Deus não vai mudar. Olha o que Ele fez com Adão e Eva quando desobedeceu. Expulsou do paraíso. Quando a gente fala, as pessoas às vezes não conseguem ver, não consegue imaginar, não consegue acreditar. Mas isso é ensinado há mais de 1000 anos. Foram expulsos porque foram desobedientes. Não adianta querer ir para o céu, querer enganar a gente na igreja. Se você é desobediente, Deus te conhece, Deus sabe da sua vida. Olha bem, você quer ser expulso do céu? De novo. Você tem chance de se salvar. A sua alma é eterna, merece Deus. Deus te criou para amar, para ser feliz, para ser eterno, eternamente feliz. E se você desobedecer, você vai ser expulso de novo. Aqui na terra nós estamos tendo uma segunda chance. Segunda chance de voltar para o céu. Nós já estávamos lá, mas pelo pecado de desobediência fomos expulsos. Caímos, estamos na terra. É uma segunda chance. Jesus veio à terra para quê? Para explicar, para ensinar como se deve proceder para voltar para o céu. E as pessoas parecem que não entendem. Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Macho é macho, fêmea é fêmea. Depois que o menino que veste azul, veste verde, marrom, às vezes um amarelo, depois que o menino cresce, ele vira homem. Deus dá a oportunidade de escolher uma mulher para casar. E se não quiser casar, pode ficar solteiro. Mas ainda pode ser ainda muito melhor na terra, pode se consagrar a Deus. Deus dá a oportunidade das pessoas escolherem o seu caminho. E depois, se casou, honra o teu casamento. Honra os teus filhos. Se foi consagrado, honra a tua consagração. Se é solteiro, seja um homem honrado também, mas seja homem, macho. A mulher é uma menina que usa rosa. A maioria das vezes usa rosa, menina, feminina. É tão difícil. O Alex estava falando ali que o profeta era um anjo. Ele teria que ser um anjo para quê? Para combater o diabo.
porque é o diabo que está fazendo confusão na cabeça das pessoas. Eu vi uma entrevista esses dias do filho do Bolsonaro, fez com um ator que agora é convertido, Felipe Fogosi, para quem não conhece, e ele disse: a minha mulher é psicóloga, e ela já me disse que ela vai ter muito trabalho daqui para frente, e todos os psicólogos, porque as crianças estão crescendo sem saber se é homem ou mulher, se é gente ou bicho. Nos Estados Unidos já foi aprovada uma lei que pode misturar homem com animal. Olha que estado vocês estão. Em que estado estamos chegando? Por isso que o profeta teria que ser um anjo. Para lutar contra o demônio, porque é o demônio que está fazendo isso na cabeça de vocês. Se ainda tem gente que lê a mensagem, que participa da missa, que reza o terço e acha que isso é certo, está muito errado. Muito errado. Porque quando você não sabe, o pecado não é tão grande. Mas quando você sabe e teima, o pecado é bem maior. Será muito mais cobrado. Quanto mais eu confiar, mais eu vou exigir. São Francisco de Sales falou aqui: seria uma tristeza se um cirurgião ficasse com medo de tocar o bisturi num doente. Assim também seria uma tristeza se o profeta não tivesse coragem de falar a verdade, ensinar os seus filhos para continuar falando a verdade. Porque, infelizmente, as pessoas que deveriam falar não falam mais, têm medo. E as almas morrem eternamente, porque não teve um cristão que teve coragem de falar a verdade, de abrir os olhos. Deus criou homem e mulher. Se existe outra coisa hoje em dia que estão querendo empurrar na goela das crianças e na nossa vida, não é de Deus. Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Se você está pendendo para o lado errado, homem querendo ser feminino ou mulher querendo ser macho, você não vai voltar para Deus, porque Deus não criou isso. Quem fez isso foi o diabo. Ele fez essa confusão. E ele sabe que as pessoas que são desobedientes não voltam para o céu. Ao contrário, como ele, vão para o inferno. Então pense bem. Não brinque também com isso. Homem querendo fazer gracinha de mulher, mulher querendo fazer gracinha de homem. Não brinque com isso. Isso é uma coisa muito séria. E se você der uma brecha, o demônio pode entrar. Seja macho. Seja fêmea, seja o que Deus criou. Não dê ouvidos ao Satanás.